Olá, meus caros, salve Maria, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu santo anjo da guarda, intercedei por mim. Meus caros, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a mais um encontro. O encontro de hoje, a gente vai falar sobre os milagres eucarísticos. Eu falei um pouquinho sobre isso no último encontro do sábado com vocês, mas hoje a gente vai tentar dar uma aprofundada mais ou menos sobre o que eles são. Eu vou dar alguns exemplos, um exemplo ou dois, sobre os milagres eucarísticos, porque vocês também farão atividade familiar baseada nisso, né? Baseada nesses exemplos. De cara, já deixo a atividade familiar para vocês, que é, durante a semana, pesquisar com a família 2 milagres eucarísticos que aconteceram durante a história da igreja, né? Ou na família de vocês, se vocês tiverem um relato de conhecido, e encaminhar para o seu tutor, ok? Essa é a atividade familiar dessa semana. Então, já adiantando isso, eu vou compartilhar a tela, beleza? Vou colocar aqui os slides de hoje. Aqui. Espero que esteja dando para ver, que eu não sei realmente se está dando ou não para ver, mas vamos lá. Iniciamos então o encontro sobre os milagres eucarísticos de hoje. Deixa eu aumentar aqui a tela. Aqui. Bom, os milagres eucarísticos, primeiramente, o que são? O que são os milagres eucarísticos? Para isso, a gente precisa entender o que é a Eucaristia. A Eucaristia, ela é literalmente o corpo e sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá quando Cristo estava vivo, quando Cristo ele estava prestes a ser torturado e morto pelos nossos pecados, né, para salvar nós na cruz, e na última ceia, na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, porque hoje, por tradição, nós comemoramos esse dia, Cristo estabeleceu a Eucaristia, dizendo aquilo que nós ouvimos toda a Santa Missa, que é isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e tomai todos e comei, pois isto é meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso com o pão e com o vinho, né? No caso, o vinho, tomai todos e bebei, pois isto é o meu sangue. Quando Cristo institui a Eucaristia, ele não diz isto aqui parece ou pode ser ou simboliza o meu sangue, o meu corpo. Ele diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Logo, Cristo aí determina que os apóstolos, né, todos nós façamos isso, participemos do banquete da Eucaristia, da comunhão com Ele, nos alimentando do pão e do vinho, para que estejamos até o fim dos tempos em comunhão, em plena comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele justamente diz assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, logo, e se é o próprio Cristo presente, ok? Nós, como Igreja Católica, cremos nisso, tá bom? Nós cremos, nós acreditamos que realmente no pão, na hóstia e no vinho consagrado está nosso Senhor Jesus Cristo literalmente presente. Não é simbolicamente, não é simplesmente para recordar, não. Ali está literalmente nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E onde é que entram aqui os milagres eucarísticos? Bom, esses milagres foram basicamente situações extraordinárias que ocorreram durante algumas épocas e que às vezes ocorrem até hoje, principalmente em momentos de muito ceticismo das pessoas, que é basicamente quando o pão ou o vinho, né, a hóstia consagrada ou o vinho consagrado, que é já transubstancialmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando essa hóstia, esse pão se transforma de verdade em carne, ou começa a sangrar, né, de alguma maneira, o pão,
ou algo desse tipo. E alguns milagres já foram reconhecidos pela igreja. Por quê? Porque também são feitas várias análises, vários estudos, uma investigação profunda da igreja para saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo não é verdadeiro, né? Se, por exemplo, como eu falei para vocês, também tem muito charlatães que às vezes adulteram, né? Sei lá, colocam pega uma hoxa e coloca alguma coisa para parecer que é sangue, algo do tipo. Então a igreja ela sempre investiga isso, sempre vai a fundo para investigar se aquilo é real, se aquilo não é, entende? E coisas desse gênero. Mas basicamente os milagres eucarísticos são esses milagres extraordinários que acontecem para justamente mostrar para o ser humano que ali está o corpo e o sangue presente. O corpo e o sangue de Jesus Cristo realmente presente. Beleza? Bom, por que ocorreram, né? Por que esses milagres ocorreram? Como eu falei anteriormente, justamente para mostrar para o ser humano. Porque em tempos de crise de fé, como hoje em dia, por exemplo, nós temos muita dificuldade em acreditar naquilo que é sobrenatural, naquilo que é extraordinário, justamente por termos essa crise de fé, essa ausência plena, quase plena da fé em nosso Senhor, quase plena da fé da divindade. Nós acabamos não acreditando muito naquilo que nosso Senhor mesmo propôs e disse, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, a nossa visão, nós como seres humanos, nós precisamos muito tocar e ver aquilo. Então, nosso Senhor aparece isso como algo extraordinário para nos provar que Ele está ali, presente. De fato, sou eu aqui. Eu estou aqui com vocês. Né? Eu estou aqui presente. A Eucaristia é o meu corpo e meu sangue, assim como eu disse para vocês. Então, essa razão, né, por que ocorreram esses milagres, entra um pouquinho nisso, ok? Entra um pouquinho nisso. Né? Tem uma passagem quando Cristo ressuscitou e um dos discípulos não acreditavam, que é Tomé, que Cristo chegou nele e falou: tu crestes porque me vistes. Bem-aventurados aqueles que creem sem me ver. Por quê? Porque não precisa de uma prova para acreditar, não precisa de uma prova para ter fé. Só que, ainda assim, Deus é tão bom que Ele nos dá essas provas, para a gente ver que realmente tem alguma coisa ali. Que tem alguma coisa não, que o próprio Deus está presente conosco até o fim dos tempos, assim como Ele prometeu. Então, essas foram as razões pelo qual assim, vários sacerdotes pesquisadores, né, e tudo mais, espertos sobre isso, quase com unanimidade disseram que ocorre isso, né? Essas foram as razões, porque Cristo quis se mostrar de fato. Então, bom, hoje vai ser, eu acredito que vai ser bem breve, vai ser realmente mais para mostrar para vocês o que são os milagres eucarísticos, para vocês saberem o que são e colocar alguns exemplos, tá? Um dos primeiros documentados foi este aqui, que é o milagre de Lanciano, né? Melhor dizendo, Milagre de Lanciano, na Itália, que ocorreu quando um padre ele tava, eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, mas qualquer coisa eu já introduzo vocês porque ele é o mais famoso, é o milagre mais famoso. Milagre de Lanciano, que ocorreu quando um sacerdote, ele estava assim, celebrando a missa, tudo mais, mas muito de forma rotineira, e ele já não estava acreditando na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. E o que ocorreu? Bom, o que ocorreu foi basicamente que a hóstia se transformou em carne e sangrou. E até hoje ela é preservada, né, se não me engano, na Itália mesmo. E aqui vocês podem ver uma foto, né, uma imagem da Eucaristia consagrada. Meu círculo aqui, meu círculo ele é bom, bonito, estão vendo? Espero que estejam vendo o que eu estou anotando aqui, mas enfim. Essa hóstia consagrada, ela se transformou literalmente em carne e sangue. E, bom, até hoje está preservado lá, e esse foi um dos primeiros milagres eucarísticos documentados pela igreja, que foram confirmados, né? Que foram confirmados como algo que realmente
nem pela ciência, nem por ninguém, teve alguma explicação além de que poderia ser de fato um milagre, entendem? Nem mesmo pela parapsicologia, né? Os parapsicólogos que são que é a área que estuda fenômenos extraordinários, nem eles ainda conseguem ter uma explicação para isso que não seja de fato um milagre, que não seja de fato algo sobrenatural. Porque acontece que hoje em dia muita coisa também sai como sobrenatural, mas não é. Então a gente vê vários exemplos de charlatões que fazem isso. Mas esse foi um dos milagres que realmente foram comprovados, que não teve adulteração, que de fato ocorreu. E, bom, aqui também, deixa eu passar aqui, tem alguns milagres. Eita, deixa eu desfazer minhas anotações. Alguns milagres que ocorreram ainda, né, para outros milagres eucarísticos. Esse aqui primeiro é o de Lanciano, que eu mostrei antes para vocês. Estes dois ocorreram em outros locais, quando a hóstia realmente sangrou, né? Olhando assim, aparentemente é uma coisa que, beleza, caiu um suco de uva ali, né, tudo mais. Mas as hóstias consagradas, elas foram investigadas, essas hóstias que ocorreram como milagre de transubstanciação, foram investigadas, inclusive uma vez foi investigada por um médico, Dr. Rodrigo, se não me engano, Rodrigo Rogério Castanhon, onde em Buenos Aires, na Argentina, tinha ocorrido o milagre eucarístico. E o Papa Francisco, o atual Papa Francisco, na época ele era cardeal e era arcebispo de Buenos Aires, né? Ele tinha pedido para esse médico ir lá investigar sobre. E, bom, a igreja não bancou nada, não bancou investigação nenhuma. Ele sozinho foi, investigou, e ele realmente descobriu que isso era sangue, e que era um sangue muito peculiar, porque ele investigou várias hóstias consagradas que passaram por esses milagres eucarísticos, né? Então aqui já indo para as observações, já finalizando essa parte, basicamente esse médico, né, o Dr. Castanhon, ele descobriu que por várias investigações o sangue presente lá, né, o líquido presente lá de fato era sangue. Por quê? Porque estavam presentes as células do sangue e tudo mais, e enfim. Ok. Porém, ele não fez isso sozinho. Ele levou para vários especialistas com estudos às cegas, tá? E um deles, inclusive, era um cardiologista, que ao fazer o estudo sobre, né, a Eucaristia, já faziam anos que essa Eucaristia estava preservada para depois ir para investigações, né? A Eucaristia que estava sangrando. E esse médico, esse cardiologista, pesquisador, ele pesquisou, né, fez lá todas as investigações, e ele percebeu que aquele sangue pertencia além, né, de ser sangue, aquele sangue pertencia a uma parte do coração, que era o ventrículo esquerdo, ok? Por quê? Porque foram encontradas partículas de miocárdio, que é o músculo do coração. Então, isso segundo a investigação que foi feita, tá bom? Isso não sou eu que estou falando por opinião própria. Essa investigação mostrou isso, que era um músculo, esse médico cardiologista, inclusive, esqueci de falar, ele não sabia que se tratava de uma hóstia. Só foi levado a amostra para ele, a amostra do sangue e da partícula de miocárdio, da partícula da carne, né, que havia transformado. Investigando isso, ele descobriu que, além de ser sangue de seu miocárdio, aquele coração, aquele sangue era fresco e também pertencia a uma pessoa que sofreu de asfixia, que sofreu de algum tipo de asfixia, que provavelmente, segundo os estudos dele, levou alguma pancada no tórax, ok? Então,
esse médico teve essa conclusão e, bom, nós sabemos que Cristo, ele morreu por asfixia. Por quê? Porque ele foi crucificado. Quem é crucificado morre por asfixia. Nós sabemos também que ele foi ferido no tórax, que ele foi ferido em todas as partes do corpo, mas principalmente no tórax, com as chicotadas, e etc. E, bom, esse estudo foi feito às cegas e depois foi dito a esse médico que, na verdade, o que foi entregue a ele foi uma hóstia consagrada. O médico, sendo ateu, né, descrente, disse: não creio, né, não acredito. Tudo bem. Esse tipo de estudos, muitas vezes, deixa as pessoas perplexas, deixa os científicos, os cientistas perplexos, porque é uma coisa extraordinária, uma coisa que te deixa realmente muito curioso para saber mais sobre. Porém, alguns mudam de vida e outros não. Isso é normal de acontecer, né? Isso vai dar opção de cada pessoa, claro, obviamente. Só que, assim como cabe a qualquer um acreditar ou não, né? Assim, na minha opinião, isso eu falando, eu, Stewart, falando, eu acredito que tem tantas investigações sobre isso, tantas investigações mesmo, sabe, feitas com profundidade que se deve, porque na ciência é sim ou não, tem tanto isso que a pessoa teria que ser muito cética, muito realmente descrente, muito com a cabeça realmente muito fechada para não crer que isso de fato é real. Porém, isso sou eu falando, eu, Stilver. Mas as pessoas que não acreditam também têm essa opção de não acreditar, tudo bem. Assim como as aparições marianas, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que é quase inegável, que é uma unanimidade também pela ciência. Que se quiser, vocês podem pesquisar também depois. Mas o que eu queria falar hoje com vocês justamente é sobre essa importância que a gente dá para a Eucaristia. Essa importância que a gente precisa dar para o corpo e o sangue real de nosso Senhor Jesus Cristo ali presente. E os milagres eucarísticos, acreditando neles ou não, né, que também os católicos têm a opção de não acreditar, tudo bem, a igreja não obriga que você acredite, né, tem várias correntes também de pensamento diferentes, então ninguém é obrigado a acreditar, mas enfim. Mas é a Eucaristia. Acreditando ou não nos milagres, o milagre da transubstanciação já ocorre todos os dias, que é de fato o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É literalmente Cristo ali presente, o próprio Deus encarnado, que está ali presente por nós, para nós, o tempo inteiro. Ele vem, ele quer estar conosco. Assim como ele nos criou para estar com ele nos criou porque nos ama, ele nos criou do nada porque nos ama, ele ainda se faz presente e sofre na Eucaristia para estar conosco. E hoje em dia, infelizmente, nós temos muitas vezes até desprezo, um pouco cuidado com a Eucaristia, né? A gente vai lá, olha, a gente não fica em adoração para a Eucaristia, nem nada disso. A gente não tem um zelo com ela. A gente não percebe, não consegue entender que de fato aquele é o próprio corpo e sangue de Cristo. E muitas vezes fazemos aquilo de menos. Então, o encontro de hoje foi justamente para nos mostrar, para mostrar para vocês, para mim, para todos nós, que de fato Cristo está presente ali. E como nós, como católicos, que cremos na Eucaristia, precisamos ter cada vez mais esse zelo, esse amor. Assim como Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis falava, né? A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então, ali, nesse pedaço de pão e vinho, está de fato nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? É nosso Senhor Jesus Cristo, está de fato nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos à missa todo domingo,
na nossa frente está literalmente Jesus. Literalmente. Não é simbolicamente, literalmente. Por isso, então, que nós cada vez mais tenhamos esse cuidado, esse zelo e essa proximidade com Deus. Essa proximidade com Deus porque nós precisamos dele. Não porque ele necessariamente precisa de nós ou é porque nós precisamos dele. Porque ele se faz presente. Foi ele quem morreu por nós. E que ainda se sacrifica todos os dias por nós para estar em comunhão conosco. Então, pessoal, esse foi o encontro de hoje. Né? O conteúdo do encontro foi um pouquinho mais curto que os anteriores, mas é muito necessário. Então, fiquem todos com Deus. Finalizamos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façam atividade familiar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até mais tarde. Até mais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.